Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Dois ou Mais e hoje eu estou tendo a honra de receber esse cara fantástico, esse profissional e, além disso, tem um coração incrível. Esse cara que, assim, a gente tem uma história de vida juntos, né? É um cara que eu tenho minha eterna gratidão também. E hoje eu estou recebendo ele aqui. Não sei se eu chamo só pelo nome, mas eu tenho que antes dizer, né? É o Dr. Clevison. Dr. Clevison, que nada mais é do que especialista em Direito e Processo do Trabalho, especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje a gente vai bater um papo aqui, a gente vai tirar algumas dúvidas. Então acompanhe esse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai acrescentar você que é trabalhador, você que é empresário, enfim, você que tem o seu próprio negócio. Acompanhe esse bate-papo, porque tem muito conteúdo bacana aqui para a gente discutir. E desde já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar aquele famoso like, aquele famoso joinha e ativar o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente tiver um episódio novo, você seja notificado. Doutor Cleves, seja muito bem-vindo. É Obrigado. uma honra te receber aqui. Estou muito feliz e passo as honras aí. Pronto, obrigado. Inicialmente agradeço as palavras, fico lisonjeado, inclusive, com as palavras e digo que a recíproca também é verdadeira. Eu sei Tudo que disso. você falou sobre a minha pessoa também se aplica a você, sabe muito bem disso. Eu sei disso. Bom, queria que a gente começasse o nosso bate-papo você contando um pouquinho, né? Hoje, você como advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, especialista em LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas assim, o direito foi a primeira paixão, foi a coisa que lhe envolveu logo, como foi isso? Vamos Teve lá. alguma outra profissão antes? Você paquerou com alguma outras áreas, né? Aham. Eu costumo dizer assim, o direito primeiro chegou na minha vida, primeiro chegou o direito. Eu comecei a trabalhar em um escritório de advocacia, inclusive de um tio meu, uma pessoa muito querida, que me inspirou, inclusive, a seguir nessa área. Então, comecei a trabalhar. E aí, depois de um tempo já trabalhando na área, já sabendo como é que funcionava mais ou menos direito, eu falei, não, me desgostei, eu não quero direito para minha vida, eu vou fazer outra coisa. Aí eu parti para fazer geologia, totalmente diferente do direito. E aí segui, cursei os 3 anos, mas aí no último ano eu vi, não, não é isso realmente que eu quero para minha vida. E aí larguei tudo, desisti e passei a cursar direito e aí tô até hoje aí, apaixonado realmente. E acho que não teria outra coisa que eu poderia fazer a não A não ser o ser que o eu que você faço e faz hoje. que na área que eu atuo. Muito bacana. Quando você fala ali, né, que você começou, o direito chegou antes de tudo, você falou, né? Chegou antes. E aí você falou que fez geologia. Mas para a gente entender melhor, como foi isso? Na sua trajetória ali, na fase de escola, na sua infância, você já pensava em fazer geologia? Qual era o direcionamento que você tinha ali? Mas eu acho que, por incrível que pareça, na minha fase de escola eu pensava em fazer direito. É tanto Caramba. que eu comecei, inclusive, a trabalhar antes mesmo de me formar, né? Antes do colegial, eu comecei a estagiar e trabalhar. E aí, talvez até, não sei, me desencantei por algum motivo nessa trajetória aí, no momento que já estava nessa atuação profissional, mesmo não sendo profissional de direito. E acho que talvez uma revolta de jovem, de adolescente, falei, não, vou fazer outra coisa. Totalmente o inverso. Fui para seguir o caminho oposto e vi que não era aquilo realmente que eu queria e voltei Aham. e me encontrei realmente no No que eu faço, direito. E exatamente. quando você decidiu, né, a seguir ali o caminho da geologia, o curso de geologia, teve alguém ou tipo foi algo que veio na sua cabeça e você falou assim, é isso que eu vou fazer e pronto? Na verdade, assim, o que eu queria quando eu comecei a fazer geologia era ciência da computação da época, que hoje é outro nome, é sistema de informação. Sim. E aí eu fiz o vestibular na Federal, inclusive, para ciência da computação e coloquei como minha segunda opção geologia. E aí eu Hum, passei para a segunda opção. Eu falei, ó, como eu passei, eu vou sim, cursar. E sim. aí segui. Na Universidade Federal, né? Exatamente, Universidade Federal e segui, mas depois eu vi que realmente não era bem aquilo que eu queria para minha vida. E ainda bem que eu tomei essa decisão e hoje realmente eu sou uma pessoa Muito realizada por na ter sua tomado essa profissão. decisão. Sim. E vamos lá. Você falou a palavra-chave, decisão. E como foi?
você começou geologia. O curso de geologia são quantos anos? São 4 anos. 4 anos. 4 8 anos. semestres, né? Exatamente. Ou seja, você fez ali Até o sexto sexto semestre, semestre. exatamente. E como foi Faltando para um você, ano. assim, decidir mesmo? Falar assim, não, cara, eu vou largar a geologia agora no último ano na faculdade federal e começar o direito. Como foi para você chegar a essa Ó, decisão? Se foi difícil? confesso que não foi uma decisão fácil, porque assim, você já tinha cursado 3 anos. E aí o mais lógico até para as pessoas fala, poxa, a pessoa cursou 3 anos de faculdade, falta um ano. É melhor você terminar, se formar e seguir. Sim, Só que aí veio um complicador na época. Como eu fazia federal, como eu já, né, falei sim. aqui, e aí eu peguei várias greves, inclusive, na federal. Só que essa última greve que eu peguei, que me fez desistir, foi uma greve que durou mais de 6 meses. E aí eu Hum, já vinha pensando em desistir ou não, né? Ou continuar realmente partir pro direito. E aí esse foi o divisor de águas pra mim. Falei, não, não quero isso pra mim, não quero mais. Então vou realmente parar e seguir outra coisa. Na época, inclusive, as pessoas me chamaram de maluco, porque eu aham. não tinha. Era mais prudente, mais lógico terminar e Terminar. depois até fazer outra coisa, mas eu falei, não, eu não vou ficar mais um ano da minha vida fazendo algo que eu não quero, que E não até porque vai me você não, realizar. até porque você não sabia, um exemplo, podia voltar da greve e ter outra greve, Exatamente. Eu né? falei, não, não vou mais perder um ano mais fazendo Exato, isso. E exato. aí, sou grato, inclusive, e não acho que foi um tempo perdido, porque a Sim, experiência que eu adquiri, né, nesse tempo que sim, eu estudei, inclusive, de vida, de escolaridade, isso também levou para minha vida, que toda experiência é válida. Mas eu decidi que eu não ia ficar mais um ano fazendo aquilo que não estava me deixando satisfeito. sim, muito bacana, muito bacana. Essa questão da decisão, né? De você ver, enquanto muitos achavam que você estava perdendo o tempo, você estava Exato, ganhando. Você exatamente. entendia e fica claro para mim nesse bate-papo que assim, para você tinha clareza. Não importava o que iam dizer, mas você sabia onde você queria chegar. Você já tinha um Exatamente. foco, você já sabia, né? Você já via aonde você estava, a direção que você estava indo, né? Exatamente. E aí, como eu disse, assim, uma decisão que não é fácil, mas Sim, não me arrependo de ter tomado sim, essa sim. decisão e hoje tá fazendo o que realmente me realiza, né? O que realmente eu gosto de fazer. Muito bacana. E assim, nessa sua transição, né? Transição ali de geologia para o direito, quando você ingressa na faculdade de direito, o que foi que mais te surpreendeu? O que foi que mais te chamava a atenção Ó, quando na, você na faculdade de na faculdade? Direito, eu já, como eu falei antes, eu já trabalhava, inclusive, em escritório de advocacia. Já tinha uma experiência Então, muitas coisas que eu via ali na faculdade, como na teoria, eu já tinha vivenciado na na prática. prática. É claro que assim, a teoria, inclusive, é importante, porque, né, Sim, forma, você a tem as base. questões principiológicas e todo o embasamento científico do direito, mas eu já, de certa forma, já conhecia algumas coisas que já, muitas das coisas que estava sendo tratada ali. E como eu já também já trabalhava no escritório e ligado, inclusive, ao direito do trabalho, o que mais me chamava atenção e o que mais eu ficava estimulado, inclusive, para estudar era direito do trabalho. O que eu, logo quando eu concluí a graduação, eu iniciei a carreira no direito do trabalho. Sim, Direito e processo do trabalho, que eu faço, inclusive, também até hoje. certo. Como eu também, né, fui um estudante de direito, e aí eu preciso te fazer essa pergunta, né? Aham. Quando a gente ingressa ali na faculdade de direito, é sempre a maioria, né? É quase que unanimidade da turma dizer que vai fazer processo penal, né? Processo penal, Criminal. é. Não, eu vou advogar na área, vou Exatamente. atuar na área criminal porque é o que dá dinheiro. É Exatamente. uma coisa de louco A aquilo ali. pessoa se apaixona Isso, inicialmente noiva é, com o direito penal. Você pode até casar no final, é. né, da graduação com outras áreas, Mas eu mas digo o assim, noivado ali é com o vai direito existir. penal. E com você Exatamente. existiu isso? Existiu também. Existiu? Mas eu sabia que, assim, eu gostava de estudar matéria, A teoria, eu da também era teoria, assim. gostava, mas eu sabia que eu A não prática, jamais ia, na prática, seguir para a área de direito penal. Isso eu sim, tinha convicção e certeza disso, que eu sim. não ia seguir. Mas gostava muito de estudar a teoria do direito penal, porque realmente é apaixonante. Eu lembro que no meu primeiro semestre, primeiro ou foi segundo semestre, eu fiz um simulado ali, né, daquela, um simulado de acusação, de Sim, defesa e tal. E aí
salvo engano, acho que eu fui a acusação. O júri simulado, É, né? o júri simulado. Júri E simulado. aí eu me encantei. Só que, igual você falou, eu sabia Exato. que eu não atuaria. Mas eu era um apaixonado pela teoria, por estudar, Uhum. né? Ver as leis, ver como algumas leis favorecem, outras não. Aquilo me Exato. encantava muito. É o noivado, né? Com o direito É, penal. Todo estudante de direito, acho que 90% passa por esse noivado aí com o direito penal. é incrível. E aí você, né, já tinha a experiência, já tinha a expertise ali do dia a dia, né? Como você falou, já estava trabalhando no escritório de advocacia. E Exato. isso também lhe dava uma bagagem, né, muito Exato. grande. Até para saber o que eu realmente eu iria escolher, né? Sim, Então, o direcionamento, eu já tinha aí, quando eu entrei na faculdade, já tinha um direcionamento do que eu queria seguir sim. nessa área. E era aí essa a pergunta. E aí você, com toda a bagagem, com toda a sua experiência que você já tinha ali, você, no início, tá? Da faculdade ali, você já sabia em que área você ia atuar, tipo, direito do processo de trabalho, consumidor, você já sabia ou você ainda tinha algumas dúvidas em que Não, área a especificamente? tendência maior é justamente isso, é direito, trabalho, processo de trabalho, alguma coisa empresarial, mas era mais ou menos por essa área aí. Então A já linha que você já é, atuava, eu né? já eu já sabia o que eu não queria fazer, inclusive, Aham, que na época, inclusive, realmente eu não me identificava com direito de família, aham, né, por todas as questões. Eu sabia que isso eu não queria fazer, não queria advogar em direito de família e também não iria advogar em direito penal. E aí, por conta dessa vivência, a tendência era seguir nessa área mesmo, direito do trabalho, direito empresarial e nesse nicho aí. muito bacana. É, qual foi a sua maior dificuldade, Cleves, quando você ingressando na faculdade, quais eram as maiores dificuldades que você tinha para conciliar o trabalho com a faculdade? Assim, a gente sabe hoje em dia que você consegue conciliar, mas conciliar trabalho e faculdade, realmente você tem que se organizar, né? Porque senão você acaba se perdendo em horários de estudo, ou você, né, se perde no trabalho e tal. Então isso era um complicador. E só que assim, eu conseguia driblar e como todo mundo faz, que todo Sim. mundo trabalha, estuda, segue e consegue dar conta. Então era por aí. E assim, não é fácil, né? A pessoa trabalhar durante o dia e ainda É cumprir a a carga horária. jornada. É uma jornada bem complexa e ainda, às vezes, eu não vejo hoje tanto, mas antigamente tinha aula ainda aos sábados, Tinha aulas aos sábados né? também. Hoje alguns ainda tem também. Mas Mas eu acho que antigamente a frequência era tinha maior, mais, né? tinha, era maior. Era maior a Tanto que tinha frequência. semestres que, tipo, todo sábado Era obrigatório ter aula tinha sábado, aula, né? Eu mesmo tive várias aulas, várias matérias que tinha aula de sábado. Era Certo. E aí você vem ali na faculdade de Direito. E como foi para você quando chega ali já no finalzinho, né? No oitavo, no nono semestre? Aí, quando você chega no final, inclusive, da faculdade, você sabe, você tem a noção de que você não sabe nada na prática. Que a faculdade, infelizmente, não te prepara para o seu dia a dia, para a sua prática realmente forense. Inclusive, eu não falo só em prática forense. Eu digo até negociação, marketing, gestão de escritório, nada disso você aprende na faculdade. Você não se prepara, a faculdade não te prepara para isso. Para gerir a sua carreira, Exatamente, né? para gerir sua carreira, não prepara. Então, não prepara para você entender, inclusive assim, que o escritório de advocacia, que a sua carreira é um negócio. Não é, né? Esse conceito não é dado nos bancos da universidade, infelizmente. Quer dizer, não vi ainda até hoje nenhuma que Uhum. tenha Sim, tido esse viés, desse viés prático de gestão, e aí você vai aprender realmente depois, quando se forma, ou fazendo MBA, ou na prática mesmo, no seu dia a dia. E sem contar a prática forense, que a prática forense, aí sim, você vai aprender, né, com os estágios, que é importante a questão de você estagiar, inclusive durante a faculdade, estando na faculdade, você estagiar. E aí você vai aprendendo isso pelos estágios. Mas essa outra questão de gestão, de marketing, de negociação, você não aprende na faculdade. é verdade o que você fala. E é por isso que talvez o que eu vou falar aqui seja até algo polêmico, mas é por isso que muitas vezes
a gente vê alguns profissionais cobrando R$ 50 para fazer uma audiência, né? É bem complicado, mas enfim, né? Você tem muitos profissionais, né? E só que eu costumo dizer assim, realmente tem muitos profissionais do direito, mas aqueles que sabem gerir e realmente ver o que é que ele está fazendo não são tantos, Verdade, são poucos. E verdade. esses que se destacam Que que para mostra tentar até puxar os outros, os outros para que venham também para a mostrar a mesma realidade. possibilidade, né? Exatamente, para que venham para Mostrar a a mesma possibilidade realidade. de tipo, é aquilo antes, se o cliente vai contratar o advogado, Ex- antes dele ver o preço que ele vai pagar, ele tem que enxergar o valor, O valor, exatamente, né? que é diferente de preço. Exato, que ele está Exatamente. colocando na mão daquele advogado. Porque assim, pô, você investiu tanto tempo, cara, numa carreira, são 5 anos, são 10 semestres, né? Uhum. Então, assim, para você sair Aí dali, depois, inclusive, ainda tem da pós, você pós, sempre estuda, tem não mestrado, pode você parar, sempre né? O estuda, direito é igual a medicina, você não pode parar, que senão você exatamente, fica fica desatualizado, desatualizado, correto. né? E aí a gente vai chegar nesse ponto já já, né? Que é para falar um pouquinho mais sobre a LGPD, que é algo totalmente novo ainda, né? Ainda é E incipiente, ainda é novo, ainda é novo. Talvez as pessoas que estão nos assistindo, muitas pessoas ainda nem saibam, né? E os riscos que elas É, estão correndo, né? exatamente. Não sabe se é LGPD é de comer ou de passar no cabelo, mas a gente vai desmistificar isso Exatamente. aqui. Isso vai ser bastante interessante. Mas aí a pergunta ali é, quando você, no finalzinho ali, como foi para você aquela expectativa de passar na OAB, de ter, né, a sua carteirinha, como foi isso para você? Você já estava bem tranquilo pela sua experiência ou você teve aquela expectativa? A expectativa é a felicidade, inclusive, de você Aham, concluir um ciclo. Mas para iniciar, inclusive, a prática do dia a dia, é diferente, mesmo você estando presente nos bastidores sim, durante tanto tempo, você ser o protagonista daquela situação. Então, ainda, claro que no início, na primeira audiência, nas primeiras atuações profissionais, você dá aquele frio na barriga, você pode errar, mas faz parte do aprendizado, né? Então, sim. para isso que existiu o estágio e aprimoramento por essas razões. Uhum, O que eu costumo dizer é o seguinte, que em que pese a faculdade não te preparar para o seu dia a dia na prática, né, forense, uhum, mas você tem que dar um jeito de aprender, porque você não pode brincar com o direito do cliente. verdade. Porque se você não é um profissional, inclusive, que domina, que sabe o que você está fazendo, brinca de advogar, infelizmente tem alguns Sim, desse tipo, e eu até cito um caso sem citar nomes, inclusive. Recentemente na Justiça do Trabalho, eu assistindo uma audiência antes da minha, tinha uma advogada que me parece que era recém-formada, e só que, assim, não é o problema dela ser recém-formada. O sim. problema é de quem estava por trás dela de não ter assessorado ela o suficiente Instruído, né? para participar daquele ato. Porque a petição foi assinada por um outro advogado que era uma OAB mais antiga, então já tinha uma certa experiência. Só que certamente ele não deve ter instruído ela o suficiente, ou inclusive não conhecia, né, não sabia se ela tinha competência ou não para estar ali naquele ato. Então ela fez várias questões ali no processo que prejudicou muito o cliente. O cliente perdeu o processo por conta de erro técnico. Então, assim, Cara, essas questões que a gente precisa que o profissional do direito, não só do direito como todos, sim, né, sim. todos, mas especificamente aqui na área do direito, precisa ter responsabilidade, porque não pode brincar de advogar. Você não pode Sim, brincar com o direito do outro. Não é o verdade. seu direito ali, você está defendendo o direito do outro. E você Uhum. precisa ter responsabilidade. É, você falando sobre responsabilidade, e a gente vê também, às vezes, muitos advogados perdendo prazo, né? É, Então, assim, é um negócio que tem tem tudo, de né? Tem tudo. de tudo, Tem os bons em todo Em lugar, né? todo lugar, Vai ter os exatamente. bons e vai ter Porque os maus. senão você vai queimar a minha profissão. Aí não é. Não, não, Tem mas assim, tem os bons e todo tem lugar, os. exato. Eu digo assim, tem os bons, tem os excelentes, tem os médios e tem os maus. Exatamente, Em todas as áreas. em Em todas as todas as áreas tem. áreas, né? É, e o que você traz é muito bacana, né? E o que me chama a atenção é você perceber, né? Tipo, sem julgamento, mas você vê ali Exatamente. sem julgamento, mas você já se atentou, né? Na hora Para que eu vi, eu falei, um opa, algo que você pontua ali, um detalhe, né? Como você falou, exato. tipo, quem estava por trás não assessorou, não Não, instruiu, né? Não deu a informação correta. Então, assim, o quanto é importante, principalmente para quem já está na área, né? Como a gente, no nosso bate-papo aqui, a gente já se conhece, você foi
diretor, gerente, como é que a gente pode falar? De um grande escritório. Fui gerente, Gerente, né? Você coordenava toda a operação do escritório, né? E exatamente. isso lhe deu uma bagagem, né? Isso, assim, acrescentou muito na minha vida, né? De E experiência, você, assim, antes de se esse formar, período. já coordenava Já, uma já, equipe inteira, né? já coordenava. Então, isso E, realmente acrescentou muito na minha vida. e o que me chama a Esse atenção, período que eu o que passei me chama como a atenção é um cara gerente. que era tão jovem, né? Coordenando tudo isso e hoje ainda não tem muitos cabelos brancos como o meu aqui. Tá aparecendo alguns. Mas muito Aí, pouco pela tá aparecendo alguns, responsabilidade. exatamente. Aí eu costumo até falar, eu tenho que tomar uma decisão muito importante agora. Se pinta ou não o cabelo, porque é um caminho sem volta. Uma dica eu lhe dou, pelos meus aqui, ó, não pinte, porque é um mundo sem volta. Pintou uma Exatamente. vez, acho que de 10 em 10 dias você tem que estar lá. E Vira também, escravo. e não sei se o cabelo vai aguentar muito tempo. Como no nosso bate-papo aqui, eu estava te falando, um amigo recentemente postou lá que ele está sem cabelo, porque foram mais de 20 anos pintando o cabelo, agora ele está Vi- pagando o preço. Vira escravo da tinta, né? Então eu prefiro ficar com os cabelinhos brancos e ter Acho, eles aqui. acho que eu vou optar por isso também. É como a própria Bíblia diz que os cabelos brancos são as cãs, é como uma coroa. Então, ou seja, deixa eles aqui, que Deixa, é minha coroa de deixa aí glória. que eu respeito. As cãs se chamam na Bíblia a coroa de glória, então tá tudo certo. Tá. Eu vou ficar com a minha coroa de glória. Acho que eu também vou adotar. E eu acho que é charmoso também, mas enfim, voltando aqui, né, a gente descontrair um pouco. E aí, quando você sai ali, né? é, Você já estava trabalhando no escritório, já era gerente ali de todo, né, de toda aquela Uhum. equipe, comandava tudo aquilo ali. Como foi para você? O que passava na sua cabeça? O que você tinha em mente? Agora dos novos projetos, né? Pronto, aí, depois, né, da, da conclusão, né, da graduação, o projeto era justamente esse, de advogar nessa área. Claro, continuar fazendo a gestão do escritório que eu trabalhava e tocar os projetos na área de direito do trabalho, empresarial e seguir nessa área. E aí, de repente, eu fui puxado para o direito digital. Então, assim, não que eu abandonei o direito do trabalho, ainda é minha paixão e, inclusive, até hoje advogo e nessa área do assessoria, faço tudo. Mas depois de um tempo, lá em 2018, eu enveredei para o direito digital. Então, assim, teve o Marco Civil da Internet, que foi em 2014, e aí isso já me chamou a atenção, inclusive, que o Marco Civil da Internet, para regulamentar a vivência na internet, né? Porque as pessoas entendiam, pensavam, inclusive, que a internet era terra sem lei. Sim, sim. Terra sem lei, que você podia fazer qualquer coisa, e não era bem assim. Já tinha leis e regulamentos, só que eram regulamentos esparsos que regulamentava a sua vida na internet. Só que não tinha nada específico para isso. E aí, em 2014, veio o Marco Civil da Internet, para justamente regulamentar essa vivência na internet. Quanto tempo o provedor deveria manter no seu provedor as informações, né, dos usuários que navegava e aí a partir daí veio toda a evolução até chegar a LGPD em 2018. E aí em 2018 realmente com a entrada da LGPD que eu falei, opa, me chamou a atenção e aí eu comecei a trabalhar e a estudar o direito digital e especificamente voltado à LGPD, né, que é a LGPD, Lei Geral de de Proteção proteção de de Dados. dados. E aí foi por aí que eu comecei. Começou, Então, né? desde Os novos 2018 lá, projetos, né? exatamente. É, Então, assim, voltando aqui, quando você termina ali, você já estava, né, nesse escritório, e aí você decide, né, mais para frente, em algo, mais uma vez, me chama a atenção, a decisão de algo Exatamente. novo, de algo ainda incerto, porque assim, Exatamente. estava começando a iniciar mais uma vez aí, ó, o homem das decisões. Aí eu tomei uma decisão, inclusive, bastante difícil, né, na minha vida, porque como eu falei, eu era esse tio, inclusive, meu, é a inspiração, né, Aham, da área do do direito, que me direito. levou, inclusive, a buscar o direito, etc. Então, e já estava nesse escritório fazendo a gestão, a gerência do escritório há muitos anos. E aí, em 2016, já com essa, né, chamando a atenção, inclusive, desse Marco Civil da Internet, que foi lá em 2014, que eu comecei
a estudar, a pesquisar mais. Aí eu tomei a decisão, inclusive, de seguir em 2016 para buscar essa carreira no direito digital. Digital. E aí, assim, foi uma decisão realmente extremamente difícil, Difícil, né? mas que precisou ser tomada na época, que eu saí do escritório e realmente fui tocar A a sua carreira carreira agora. solo, exatamente. Aí, como eu falei, mais uma vez é o homem das decisões, porque assim não é Tem fácil, que... né? Você, enfim, você falou, era um tio, um negócio familiar também. Então, Exatamente, assim, você tomar essa decisão não é nada fácil, né? Até exatamente. porque não sei o que o outro vai pensar, tem tudo isso, é Tem todo, família, exatamente, tem todo né? esse cuidado, né, que É, você precisa aham. ter para não deixar E uma mesmo, relação. e assim, que uma coisa fique claro, mesmo, né, tipo, você falou, é um tio, mas Exato. mesmo um negócio familiar, mas você estava ali pela sua competência, né? Eu acredito que sim. E pela sua Acredito que sim. competência e pelo que você desenvolvia, pelo que você entregava, porque não foram Aham. poucos anos, É, foram muitos anos, né? foram. Não posso falar aqui, senão vai revelar a idade. É, Mas assim, comecei novo, mas sim, foram 20 anos. pois é. Então, assim, ou seja, você ficar 20 anos, É, então, é assim, uma vida, né? É é uma uma vida. vida. 20. E você sair disso, tomar essa decisão, eu tenho certeza que não foi nada Não foi fácil, fácil, não foi né? fácil. Vários questionamentos, várias coisas devem ter se passado. Exatamente, não foi uma decisão fácil, mas mais uma vez eu precisei Era decidir aquilo que estava te e chamando, né? Aquilo que ia te fazer dar feliz. uma virada na Porque é o que carreira, eu né? digo, eu costumo dizer sempre, até falo para os meus filhos, vocês vão viver de condição ou de decisão. É, Porque você podia ficar naquela condição ali e estar infeliz até hoje. exatamente, Tipo assim, eu vou ficar aqui porque eu preciso ficar aqui. Mas Aham. todo É, dia levanta e aí? Por quê? É o que eu falo. A gente tem que identificar o porquê que eu acordo todo dia. Para que eu acordo todo dia. Né? A gente tem que saber o porquê e para quê. o que, assim, O que tem vai. que ter o prazer, né, de deixar Exato, feliz de fazer exatamente. aquilo. E, Não deixar, você e não faz nenhum bom trabalho, não entrega. deixa, exatamente, Exato. deixa Todo as pessoas, ecossistema inclusive, talvez até ao seu redor também insatisfeitos. não felizes, então Porque você somos tem que estar bem, energia. tem que Somos estar bem energia. primeiro consigo, né, para Exatamente. Então, poder assim, passar para o outro. é muito bacana quando a gente decide mesmo, né? Não viver da condição e sim da decisão. Exatamente. E Eu aí, procuro seguir esse lema sim. na E vida. aí, né? Como eu disse, outra decisão, você ingressa, né? Começa a estudar algo muito novo, né? E aí, algo que era ainda incerto, porque não sabia se isso Exatamente. ia ou não ia, né? É como diz, é que se a lei ou se o, né, ia pegar ou não, Ou como não, existe muito aqui no exatamente, Brasil né? Exatamente. essa discussão. E aí você, né, toma ali a sua decisão e diz, não, é isso aqui. E aí, nos explique melhor agora. Mas antes de você explicar, né, beba uma aguinha aí, que eu vou falar agora sobre os patrocinadores aqui, né? Você que quer fazer seu evento, você que tem seu bar, seu restaurante, seu boteco, você quer fazer seu casamento, e super indico aí, ó. Segue lá, Gelo Baiano Off. São gelos saborizados, tem de maracujá, melancia, maçã verde. O de maçã verde é top. E você pode fazer seu drink também sem álcool, né? Com os gelos saborizados aí. Você vai lá no Instagram deles, manda o direct, que a equipe deles vai, a equipe de vendas vai te atender, tá? E aí você vai ver que experiência diferente você vai ter, tá? No seu negócio principalmente, né? Imagine lá você vendendo seu combo e tal e já, né, vir com gelos ali saborizados. É algo incrível, eu super indico aí. Segue lá, Gelo Baiano Off, e aí você manda seu direct, faz seu pedido, a equipe de vendas dele está lá pronta para te atender, tá bom? Também não posso deixar aqui de falar, deixar aqui o arroba do Dr. Clevison Lima, arroba Clevison _ADV. Mas se você também colocar lá advogado, vai aparecer, é um dos primeiros lá na pesquisa, porque o cara é estourado. E se você também escrever lá no Instagram, Clevison Lima, também você vai, né, já achar lá a rede social dele. Mas o arroba mesmo é arroba Clevison, o V mudo, tá? Clevison _ADV. Você já vai se conectar lá, você vai ver que tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana para tirar suas dúvidas. Se você quiser, você manda lá um direct e aí a equipe dele vai te atender, tá? E você vai ser direcionado lá para algum setor de consulta, de advogados que possa lhe atender, tá? Mas enfim, Clevison, vamos voltar aqui agora, né? A LGPD, nos explique melhor o que é isso, porque Pronto. assim, já vi várias coisas do povo dizendo
LGPD, LGBTQIA+, que não sei o quê. Já me Pronto, deparei com várias situações. Explique melhor o que é LGPD, pronto, para que serve, como funciona. pronto, vamos lá. Vou explicar aqui brevemente, né? Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como o nome mesmo já diz, é uma lei que visa regular o tratamento de dados pessoais. Essa lei foi promulgada em 2018 aqui no Brasil, só que a vigência dela, inclusive, até por conta de pandemia e pelo prazo mesmo de vacância da lei, que a lei, né, exige que tivesse uns 2 anos ali de vacância, mas até por conta da pandemia, ela entrou em vigor realmente em 2021. E aí, só para explicar um pouquinho o contexto de como surgiu essa lei, não foi assim do nada, não é invenção apenas do Brasil. Na Europa, existe a GDPR, que é um Regulamento Geral de Proteção de Dados. E lá, inclusive, já está. Antes mesmo de 2018, já existia já existe na Europa, inclusive, uma preocupação com a proteção de dados pessoais. Diferente aqui no Brasil, que a gente simplesmente entrega os nossos dados pessoais para qualquer pessoa que perguntar nossos dados sem questionar, sem saber para que é que ela vai utilizar nossos dados, para qual finalidade. Na Europa não é bem dessa forma. Então eles já tinham uma cultura de proteção de dados. E aí lá em 2018, na Europa, foi lançado esse Regulamento Geral de Proteção de Dados. E aqui no Brasil, a gente, para não ficar por fora, inclusive, até por relações, negociação internacional, que muitas exigiam, né, essa cultura de proteção de dados, foi acelerado essa promulgação da lei. Em 2018, aqui também, promulgou a Lei Geral de Proteção de Dados, que, como eu já tinha falado, visa regular o tratamento de dados pessoais. Antes da lei, claro que existiam alguns marcos legais, né, que você tinha que proteger alguns dados por conta de outras leis, mas não tinha uma lei específica para você proteger os seus dados, né, de acordo com a lei. Para que você atenda a finalidade, para saber por que você está fornecendo seus dados. Então, as empresas que coletam os dados pessoais precisam se adequar a essa nova lei, para Sim, tratar os dados pessoais, né, de acordo com a privacidade, com a proteção, e que tenha segurança naquelas informações que estão sendo tratadas ali com os dados pessoais dos usuários. Então, mais ou menos por aí. eu lembro, ela foi instalada, eu posso falar assim, né? Fundamentada, Promulgada. promulgada, pronto. Isso. Em 2019 ou foi 2018 2018? e entrou em vigor em 2021, Sim. por conta da Isso. pandemia. Então ela entrou em vigor em 2021. 2021. Mas desde 2018 que ela já tem Sim, validade, né? sim, certo. Aqui. Eu lembro que eu estava fazendo um estudo também sobre isso e teve uma questão aí envolvendo uma grande marca, Facebook, né? Sim, sim. Que aí houve uma multa, né? Uma penalidade ali. Como Exato. foi isso? De fato aconteceu? Nos Ó, explique melhor isso aí, doutor. essa penalidade aí foi decorrente de um incidente de segurança do Facebook, né? Que teve vazamento de dados, que é o tratamento de dados de forma não conforme à lei. Uhum, E aí isso ocorreu em 2020 e teve uma ação civil pública que foi promovida pelo Instituto de Defesa do Consumidor de Minas Gerais, questionando esse vazamento de dados pessoais. E o juiz de primeiro grau, inclusive, reconheceu que existiu esse vazamento de dados pessoais e multou o Facebook por conta desse vazamento. E uhum. além disso, deferiu indenização individual para cada usuário que comprovasse, inclusive, que era usuário do Facebook naquela época, 2020, uma indenização individual. Só que isso foi uma decisão de primeiro grau. Ainda cabe recurso. Sim, Certamente o Facebook recorreu, inclusive, dessa recorreu. decisão e Sim. agora está aguardando julgamento no tribunal. Mas Uhum. existiu esse vazamento, esse incidente de segurança do Facebook, sim. Certo. O WhatsApp e Facebook, né, que é o grupo Meta. Sim, isso. É, a LGPD, de fato, para que as pessoas entendam melhor, né? Para que ela serve? Pronto, vamos lá. Primeiro que a LGPD não veio para barrar nenhum tipo de negócio. Não veio. Um dos princípios, inclusive, da LGPD é incentivar a produção e o conhecimento científico e o empreendedorismo. É um dos princípios da LGPD.
Só que veio para regulamentar, porque antes você tratava o dado pessoal dos usuários sem ter nenhum critério. Você simplesmente Uhum. pedia qualquer tipo de dado para a pessoa sem ter uma finalidade específica para aquele tratamento de dados. E a LGPD veio justamente para regular isso, regulamentar essa situação. Colocar o titular de dado. Quem é o titular de dado? Todos nós, né? Sim. Usuários, seja como cliente, seja como empregado, como consumidor, somos os titulares de dados. Então veio para regulamentar esse tratamento, para que as empresas tratassem os dados de forma transparente. E aí o que é que exige a LGPD? Depois da LGPD entrar em vigor, as empresas, ou não só a empresa, mesmo pessoa física que trate dados pessoais com a finalidade econômica, precisa se adequar à LGPD. E o que é essa adequação? É um processo que ela precisa fazer para que esteja com a política de boas práticas de proteção de dados, política de governança, Uhum. segurança de informação. Então, uma série de processos que os controladores, que são as empresas que tratam os dados pessoais, precisam seguir para estar em conformidade com a lei. Para realmente dar segurança, né? Porque antes você tinha venda De de dados, banco de de dados. dados. Então, Sim, exemplo de uma construtora, inclusive, que conhecida em São Paulo, mas eu não vou citar o nome aqui. sim. Ela foi condenada. Ela vendia os imóveis e aí simplesmente ela vendia a lista de clientes para uma empresa de imóveis planejados. E Ah, aí os clientes que compravam os imóveis com essa construtora, de repente começava a receber e-mail, ligação de empresa de imóvel planejado. Só que isso não está de acordo com a LGPD, porque a finalidade que o usuário foi para adquirir, para que fornecer os dados pessoais dele para a construtora, foi para comprar imóvel. A construtora em nenhum momento dessa transação informou, não deu a transparência e nem pediu consentimento de que ela iria passar os dados pessoais para outra empresa, compartilhar, né, os dados pessoais com a outra empresa para oferecer serviços de imóveis planejados. Então, existia uma. uma troca ali, né? Exatamente. E aí isso não é permitido hoje pela LGPD. É, como diz, sabidinhos, né? É, A parceria fazia o casamento perfeito ali, né? Mas, enfim, isso foi descoberto, né? foi. E é justamente isso. É a transparência. Que você, Uhum. reforçando mais uma vez, não é proibido você coletar os dados dos usuários. Só que você precisa saber o que coletar. Antes da LGPD, existia a cultura de coletar, de quantos mais dados você coletar, melhor. Hoje não é isso que você deve fazer. Hoje é, quanto menos dados você coletar, você se adequa ao LGPD. Então você só coleta os dados que são estritamente necessários para a finalidade do seu negócio. E seguindo as bases e as hipóteses legais que determina a lei. Muito bacana. É, qual é o órgão que regula O órgão, o principal deles é a o NPD, NPD que é a Agência Nacional de de Proteção de proteção de Dados. dados? Só que, só explicando, não só a NPD tem a competência para fiscalizar, mas também o PROCON tem a competência naqueles assuntos que são referentes à defesa do consumidor. Então, Uhum. se o titular de dados tiver alguma incidente de segurança ou alguma reclamação, ele também pode fazer reclamação junto ao Ao PROCON. PROCON. Além do NPD, é claro, que é a autoridade máxima nesse sentido. É, eu perguntei aí, tá vendo? Para mim só era NPD. Não, o PROCON Eu não também pode. sabia, eu não sabia do PROCON. PROCON também pode, naqueles casos de defesa do consumidor. E é claro o judiciário, né? Sim, Que não se sim, exclui o sim. judiciário naquelas obrigações de fazer, Sim, sim, específica sim. também tem É, competência. sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, quais são os riscos que as empresas correm em não ter isso, né, instalado ali na sua empresa? Pronto. Essa é uma pergunta bastante interessante. A gente tem uma cultura, né, de modo geral, talvez não só brasileiro, mas principalmente brasileiro, mas o ser humano de modo geral, só se Hum, preocupa quando o problema já está instaurado. pagar para ver. Exatamente. E aí dói muito mais também, a dor é maior quando dói no bolso. E aí existe multas pelo não cumprimento da LGPD. Só Uhum. que na minha visão, a multa é um dos menores dos problemas. Porque você vai, por outro lado, você tem a reputação da empresa que não está adequada à LGPD,
que na minha visão, inclusive, é das sanções mais temidas, né? Que deveria ser, inclusive, por parte das empresas que não se adequam. Eu costumo falar o seguinte, a gente tem o CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor, Consumidor. e já tem 30 anos. Se eu perguntar para qualquer pessoa, qualquer consumidor, ele vai saber o mínimo do direito que ele tem em relação ao seu direito como consumidor. Ele vai saber. Ele vai saber do direito de garantia, do direito de troca e outras coisas mais. Ele vai ter esse mínimo de direito. E se ele sabe que ele vai fazer negócio com uma determinada empresa, que essa empresa não segue o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho certeza que ele não vai fazer negócio. Que a reputação dessa empresa não é boa em relação Sim. ao direito do consumidor. Consumidor. Em um futuro breve, vai acontecer isso com a proteção de dados. Então, se o titular de dados, eles têm certeza que aquela empresa não segue nenhum processo de adequação LGPD, não se preocupa com os dados dos titulares, não tem um inventário de datas, não tem um sistema de informação, nada de proteção, não dá transparência ao usuário para ele saber o que é que a empresa está sendo feito com o dado dele, certamente ele não vai fazer negócio com essa empresa. Ele vai fazer negócio com aquela empresa que tenha a adequação LGPD. Então, a reputação, em um futuro breve, vai ser muito mais cobrada do titular do que a própria multa. Mas voltando à sua pergunta, as sanções que existem na lei são várias sanções e são pesadas. Sim. Tem multa administrativa de 2% por cada infração cometida. Caramba. 2% do faturamento, limitado a 50 milhões. Então, se a empresa tem um faturamento alto Alto. e comete muitas multas, muitas infrações, certamente ela vai receber uma multa Pesadinha, grande, né? pesada. Vai doer no bolso. Exatamente. E aí temos também a outra penalidade, que é o bloqueio do banco de dados que trata os dados pessoais. Então, tudo que trata dado pessoal, a NPD pode bloquear. E esse bloqueio pode ser temporário, né, por um determinado período, até que se adeque e atenda àquela exigência que foi posta pela lei e notificada pela NPD, como pode ser um bloqueio definitivo, se for reincidente. Então, imaginemos a situação. Hoje em dia, ninguém trabalha sem dados pessoais. Sim. Eu desafio qualquer empresa, pelo menos não vi até hoje, É. que não trabalhe com dados Com pessoais. Acho que não tem. Eu desafio a encontrar. É complicado, né? Então, se você tem o seu negócio, que você travou seu banco de dados para os dados pessoais, você travou sua empresa. Você não consegue trabalhar, você simplesmente paralisou. Então, essa também é uma sanção muito grave, né? E outras sanções, né? Que tem a advertência, que é mais simples, tem suspensão do banco, que eu já falei, e tem a publicização da infração, que a NPD pode determinar que você publique nos seus canais, nas suas redes sociais, em locais de grande circulação, que houve aquela violação de dados. Isso também é uma mancha da reputação da empresa. Então, assim, o melhor é não pagar para ver Certo. e se adequar. E eu Sim. costumo dizer o seguinte, ó. A gente, de modo geral, tanto empresário como titular, a gente precisa adotar uma postura de proteção de dados, que trate os nossos dados dos nossos clientes Exato. como gostaria que os nossos dados fossem Fossem tratados, né? tratados. Porque todos nós somos usuários, Sim. então a gente precisa seguir essa cultura. Perfeito. E como é bom, né? Acho que está sendo muito esclarecedor para quem está nos assistindo em saber tudo isso, porque assim é um mundo novo, mas saber, né, quantas responsabilidades tem dentro disso aí, né? E os riscos que correm também. Clebson, a LGPD, ela só funciona para as grandes empresas ou é muito importante para as médias e pequenas empresas também? Essa pergunta também é que eu recebo bastante, essa pergunta, é bem interessante. A LGPD ela se aplica para todas as empresas, todas, não importa o seu tamanho. Tratou dado pessoal, precisa se adequar à LGPD. E eu vou até mais, não só a empresa, até a pessoa física que trata dado pessoal com a finalidade econômica, por exemplo, contador, advogado, arquiteto, ele trata os dados pessoais dos clientes dele, né? No mínimo ele coleta os dados pessoais. Sim. Até esses que são pessoas físicas, mas que tratam o dado pessoal com a finalidade econômica, também precisa estar de acordo com a LGPD. Então é todo mundo, todas as empresas. E como a gente estava falando ali, né, dos riscos que tem ali das multas. Pode acontecer
se uma empresa não tiver adotado o sistema da LGPD, de fechar uma empresa ou de abrir um processo até de falência por conta disso? Pode acontecer, porque uma das penalidades, como eu já tinha citado, é o bloqueio do banco de dados. E aí esse bloqueio pode ser temporário, se for uma violação que a NPD encare como não tão grave ou foi uma primeira violação, ou pode ser um bloqueio definitivo daquelas empresas que são reincidentes. Então, se você bloqueou o banco de dados da empresa e que tem ali o nome dos clientes, tem tudo aí, quebrou a empresa, porque você, assim, digamos, a empresa tem 10 mil clientes. De repente, ela amanhece no outro dia, ela não tem nada. Quebrou. Ela vai ter que de novo buscar, né, angariar novos clientes para poder voltar ao mercado. E isso, às vezes, nem sempre é possível ela realmente recuperar, reconquistar, que é o caos todos que vai gerar. Então, existe a possibilidade, sim, da empresa quebrar por não se adequar à LGPD. E além disso, não só por sanção da NPD, mas até por desconfiança mesmo do titular de dados, que pode deixar de fazer negócios com aquela empresa que sabe que não está adequada à LGPD, que não liga para os dados pessoais dos seus titulares, que não tem transparência, não tem uma política de privacidade, não adota mecanismos de segurança, não adota meios de contato do titular com o encarregado de dados. Então, assim, a reputação realmente vai pro buraco, né, da Sim. empresa. É interessante. Me diz uma coisa também, até para quem está nos assistindo saber disso. A gente sabe que até as crianças hoje têm seus dados coletados ali. Quais os riscos de os dados de uma criança ser, né, vazado, enfim, ser compartilhado? Pronto. De criança, obviamente a LGPD também tem uma proteção para os dados das crianças. E a proteção dos dados de crianças é ainda maior do que os outros dados dos demais titulares. Então, havendo quem, por exemplo, que trabalha, quem tem escola ou que trabalha com criança, precisa ter uma preocupação maior nesse tratamento de dados. Um dos requisitos para tratar esses dados é ter o consentimento expresso dos pais no tratamento desses dados. Precisa ter. Senão não está adequado à LGPD. Então, o rigor com o tratamento dos dados é ainda maior, havendo Certo. vazamento de crianças e adolescentes. A gente vê muito, né? É muito comum que assim existe uma lista que os bancos transitam ali entre eles, né? Que era chamada a lista A negra, lista negra. né? Tipo, o cara teve uma dívida no banco, mas já pagou, mas aquele banco compartilhava com outro, né? Até para dificultar ali algum processo na frente de empréstimo, enfim, de abertura de crédito. Como funciona? Isso também se aplica aos bancos? Como é que funciona Pronto, isso? vamos lá. Nesse caso da lista negra, primeiro precisa fazer a prova. De que mesmo aquele consumidor efetuando o pagamento, ele teve ainda, continuou tendo né, Um o nome seu nome negativado. negativado, não negativado porque do Serasa sai, Sim. mas o seu nome negativado internamente, Vinculado ali naquela vinculado lista. internamente. Se é uma questão interna do banco, que ele simplesmente manteve os dados lá para a sua finalidade interna e não compartilhou isso com ninguém depois que pagou a dívida, não tem nenhuma violação, não, LGPD. Porque ele pode sim, o banco, manter os dados dos seus titulares, mesmo depois que não é mais correntista do banco ou não tem mais nenhuma relação. Ele precisa guardar esses dados dos titulares durante um determinado tempo, que é chamado prazos prescricionais. Ele precisa guardar. O que ele não pode é compartilhar esses dados com outros bancos. Então, essa lista negra de compartilhamento de dados entre os bancos de supostos devedores, isso não pode. Não Certo. pode. Mas só deixando claro, se for o compartilhamento, por exemplo, o compartilhamento no Serasa, né? Que o devedor não pagou e está lá compartilhado no Serasa. Beleza. Mesmo prazo depois de 5 anos, não viola a LGPD, porque existe uma hipótese legal específica para isso, que é a proteção ao crédito. Existe uma hipótese legal na própria LGPD. Só que ele viola o fato de manter os dados pessoais de um usuário que já com a dívida prescrita por outros regulamentos, pelo Código Civil, né? E inclusive já tem Sim. decisões do STJ, no STJ Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a dívida prescrita, ela não pode mais constar num banco de dados do Serasa.
por esse motivo, mas não por violação expressa LGPD. Certo. Mas é isso. Então, o compartilhamento, um exemplo, entendi que perfeitamente. Se ela mantiver lá no interno dela, não está violando, não tá tá violando. ok. Até Exatamente. porque está no interno. Exato. Mas ela compartilhar isso para outros bancos e fazer com que esse indivíduo tenha dificuldade em conseguir crédito, abertura ali, então Aí aí viola. viola, né? Aí viola a LGPD. Se tiver prova, aí pode ser inclusive punida, né, pela NPD por conta desse compartilhamento. E além disso, pode ser a punição pelo próprio usuário, né, indenização por danos morais e tudo mais. Sim, bacana. A LGPD, como você falou, né? Ela vem desde 2018, Em não é 2018. isso? Exato. E vigorando mesmo a partir de 2021. 2021. As sanções, né? Assim, as sanções. Porque a lei já estava lá desde 2021. Nesse Claro. período, o que mais te chamou a atenção, o que foi de coisa mais absurda que você já viu na sua prática aí com a LGPD? Mas tem de tudo. Primeiro, assim, o que chama atenção, primeiro, o objetivo da lei é tornar transparente esse tratamento de dados. Esse é o objetivo primordial da lei. E aí, por conta disso, as empresas e quem trata dos dados pessoais, ela precisa ter uma política de privacidade. O que é isso? Você diz para o titular de dado nesse documento de como você está tratando o dado dele. Né? O que é que você está fazendo com o dado dele? Você está coletando o nome? Para qual finalidade você está coletando o nome? Ah, para essa finalidade. Coleta o nome, quanto tempo fica armazenado no meu banco de dados esse nome? Fica X tempo. Eu compartilho esses dados com alguma empresa? Não, não compartilho, eu compartilho. Tudo isso precisa estar descrito na política. Sim. E aí teve umas duas empresas que fizeram essa política de privacidade muito bem feita, muito bem escrita. Só que aí, na prática, o Procon foi fiscalizar, foi para dentro da empresa para verificar se ela estava cumprindo aquilo mesmo que ela disse no portal dela, no site, que estava fazendo com os dados pessoais dos titulares. E aí o Procon viu que não era nada daquilo que estava fazendo. E multou uma multa grande, porque além dela ter infringido a LGPD, ela infringiu um dos princípios mais caros que tem na LGPD, que é a boa-fé. Então, no momento que ela coloca no site que faz aquilo, né, que tem aquele determinado tipo de tratamento com os dados pessoais dos titulares, eu, como titular de dados, eu não tenho lá como ir lá na empresa conferir para saber se ela está fazendo ou não aquilo que ela botou no site. Eu, de boa fé, acredito. Uhum. E aí, no momento que a empresa não faz aquilo que está no site, fere o princípio da boa fé. E esse é uma das agravantes para qualquer penalidade que Caramba, a empresa vai sofrer por conta disso. E sofrer uma multa pesada. caramba. Então, assim, ó, você que está nos assistindo, você está vendo a importância que tem, né, de você ter uma adequação da LGPD na sua empresa. Você está vendo que você pode sofrer multas, sua empresa, inclusive, pode fechar por conta disso, por conta de uma multa, enfim. Então, preste atenção. Cleber, você faz palestra, você faz consultoria? Faço. A gente, assim, lá no meu escritório, a gente faz palestra, né, de conscientização da LGPD e faz o próprio processo de implantação. Implantação. Então, a gente segue nessa linha de consultoria aí, de implantação de Como LGPD. funciona esse início ali da implantação? Certo? Aí, assim, são várias etapas, né, para a implantação. E cada empresa Sim, tem a sua peculiaridade. Então, a implantação da LGPD de uma multinacional não vai ser a mesma sim, de uma empresa de pequeno porte. Você tem que saber dosar. Então, nem todos os passos você vai seguir. Mas tem um básico que todos precisam seguir. E aí, nessa gradação, de acordo com cada empresa, que você faz a adequação dentro né, ver quais os dados que elas tratam, qual a finalidade, traça essa trajetória. muito Além de bacana. conscientização dos empregados. Que eu costumo dizer o seguinte, ó, a adequação, ela inicia, mas ela nunca termina. Então, já Sim, para complementar, inclusive, a resposta, eu já vi, inclusive, várias empresas vendendo selo de adequação da LGPD. Não existe. Não existe esse selo. A NPD não autoriza esse tipo de selo e nem existe. Por quê? É impossível dizer que a empresa está 100% adequada à LGPD. Porque, por exemplo, hoje eu posso adequar a LGPD à empresa toda. Amanhã entra um novo funcionário. E esse funcionário, talvez até de má fé ou de negligência mesmo, comete algum incidente de segurança e vaza os dados ou comete qualquer outro incidente de segurança.
E aí eu vou dizer, olha, ela estava adequada hoje, mas e amanhã? Uhum, Então não existe 100% de adequação. sim. É, muito bacana. Então, mais uma vez, para você que está nos assistindo, não perca o conteúdo no Instagram deste grande homem aqui, ó. E- assim, eu pensei num negócio aqui, quer dizer, ele não é Jesus, mas ele pode salvar seu negócio. Ele tem as ferramentas certas para poder salvar o seu negócio. Então, assim, se atente a isso. Se atente porque muitas vezes você construiu, né, a sua empresa com tanto carinho, com tanta dedicação. Existe tantos anos, né, de dedicação para aquele Exato. Pode ir negócio por água abaixo de uma hora para outra, né? Por por uma. um deslize de tipo você não prestar atenção no Exato. que na atualidade, naquilo que Exatamente. está chegando no mercado e você acha, é lá, mas os grandes aqui não. Eu costumo falar o seguinte, que a adequação LGPD, inclusive você está adequado, é como seguro, que você faz o Sim, seguro para não ter problema, não querendo que tenha sim, sinistro. Mas se tiver, pois é. você está protegido. É. Então é mais ou menos por aí. O seu, é aquilo, se precisar usar o seguro, o seu prejuízo vai ser muito menor, Exatamente. Vai ser né? muito menor, Muito menor. exatamente. Então, isso é muito importante. Então, observe, né, a importância que tem. Então, segue lá as redes sociais, arroba Clevison com o V mudo, tá? Underline ADV, de advogado. Como eu falei, se você também botar lá na aba de pesquisas Clevison Lima, vai aparecer. E se você botar lá só o nome advogado, vai ser um dos primeiros, porque o cara é top. Né? Mas, Cleuson, te agradecer aqui, muito bacana esse nosso bate-papo, está sendo muito esclarecedor. Acho que para todo mundo que está em casa agora consegue desmistificar esse negócio da LGPD, porque assim, a gente que está ali estudando isso, quando você trouxe, para mim foi uma novidade, eu comecei a me aprofundar mais. A gente que também está trabalhando com a internet, a gente vê cada coisa, e assim, eu já Uhum. vi cada coisa relacionada à LGPD. Tem Tem muitas coisas, as pessoas confundem, né? tem muitos mitos Bastante. ainda, E Tem muito. confundem bastante com as outras siglas, né? Enfim, é algo, mas eu acho que hoje, com certeza, vai trazer muita clareza e acho que vai despertar, né? Agora É, as essa, pessoas para ter um olhar realmente mais aprofundado. Pra... essa é a minha missão, na verdade, como consultor de LGPD, para que as pessoas realmente despertem para a importância, não só empresas, inclusive, mas o próprio titular de dado, Aham. para que ele tenha consciência, né, do que os dados são seus, né, não é da empresa, o dado é do titular de dado, e ele tenha consciência realmente dos direitos que ele tem e que as empresas tratem quem coleta os dados, que trate os dados de forma responsável e realmente observando o que determina a lei e as melhores práticas de governança de proteção de dados. Então é isso, tá vendo? Mais uma vez o arroba Clevson, underline ADV, ou também você pode seguir a página lá do escritório, que é arroba Machado Neto e Lima. E aí você pode mandar um direct, a equipe vai te atender, vai te direcionar lá, né, para as pessoas que podem te atender e depois te direcionar para um advogado. E se você, né, quiser trazer adequação para a sua empresa, também entra lá, lá também tem o link lá do WhatsApp, das redes dele no escritório. Então vai ter uma equipe lá para poder te atender e você marcar aí, fazer a sua consultoria, de repente você já fazer a implantação no seu negócio, porque como eu disse, isso pode salvar o seu negócio, tá? A gente está chegando aqui no finalzinho aqui, mas assim tá incrível esse bate-papo, tá muito gostoso. Assim, a gente Passou muito rápido. vai ter parte 2 breve aí, né? Você trazendo mais novidades. Mas dentro de tudo que você já viveu, que vivenciou com LGPD, você já viu alguma empresa ser multada na prática? Você já viu alguma empresa realmente ser fechada? Você já viu alguma penalidade mesmo acontecer? Pronto. Como eu falei, 2021, né, que começou Sim. essas vigências, a vigência de multas. E a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada depois dessa data. Então Uhum. ainda está no início, ela precisa ainda ter braço para chegar, né, para fiscalizar, para chegar em todo mundo. Só que ainda mesmo no início, mesmo incipiente, já teve algumas empresas multadas e o que chama a atenção é não somente empresas grandes, você vê empresas multadas de todos os tipos. Todos os portes, né? Você vê empresa multada de pequeno porte,
Já vi empresas multadas, já vi empresas também grandes. E de todos os segmentos, de telemarketing, de a autoridade pública, né, o governo, Sim, sim. hospitais, todo tipo Sim. de penalidade de empresa. Agora, fechar ainda não. Fechar ainda não, mas existe essas penalidades que foram aplicadas e publicadas no portal da Uhum. NPD que está lá para qualquer pessoa que quiser olhar. Então, isso já é uma sanção grave porque está lá publicada no Sim. portal da NPD. Eu lembro que teve um estado aí que teve, não foi? Teve essas Teve. duas empresas, mas foi pelo Procon. Ah, Essas empresas grandes, né, que eu não vou citar sim, a aqui gente a não marca, precisa. Mas eu lembro que que em um estado foi teve do um Mato negócio Grosso desse aí. do Sul, que o Procon multou essas duas empresas grandes e multa alta, mas aí foi o Uhum. Procon, que também tem competência para multar. Para multar, né? É, É muito bacana e assim a gente entender que, ou seja, que não está relacionado às empresas de grande porte, não tá. né? Qualquer. De médio e que fique claro, tá começando, como você falou, eles ainda precisam de braços, mas as fiscalizações já estão acontecendo, E né? é o que eu costumo dizer, ó, quando o titular de dados ele está sendo educado, porque por mais que as pessoas não sabem ainda o que é LGPD, mas várias pessoas estão buscando e tá vendo uma coisa aqui ou outra, que você vê uma propaganda mesmo de um banco que vinculou recentemente no comercial de TV, você vê que ele falou sobre proteção de dados. Então isso vai chamando a atenção dos titulares. E aí, mesmo a NPD não tendo braços para chegar em todo mundo, os próprios titulares vão denunciar. E a NPD vai chegar por conta da denúncia. Sim, E Procon e outros órgãos que outros também são órgãos, competentes para né? fiscalizar. É muito bacana. É, a gente trouxe muita clareza aqui da questão da LGPD, mas hoje você também, o seu escritório também atua com direito do processo do trabalho. A gente continua atuando com o direito do trabalho, processo de Quais trabalho são também. as áreas que atuantes hoje do escritório? A gente tem consumidor, tem uma parte de família, né, que é outra advogada que Sim, toca, civil e empresarial. E além empresarial. desse direito digital, que sou eu Sim, que toco é o especialista, pessoalmente né? com a equipe. Uhum, bacana. Mudando agora um pouquinho aqui, falando sobre direito do processo do trabalho, quais são as causas que mais chega para você no seu escritório? Quais são as buscas que vêm mais sobre o direito do processo do trabalho? Tem muitas violações, então chega Diversas. de todo tipo. Desde aquelas empresas que não assinam a carteira, né, de trabalho do empregado e faz um contrato de pejotização, como se fosse duas pessoas jurídicas, o que se fosse real, não tem nenhum problema, é aceito. Mas se essa relação foi apenas para mascarar a relação de um vínculo empregatício, aí sim tem nulidade e tem muito questionamento na justiça nesse sentido. Além do próprio pagamento de verbas rescisórias, que algumas empresas demitem o empregado sem pagar de fato as verbas rescisórias, mesmo estando a carteira de trabalho assinado. E outros questionamentos diversos, né? Como horas extras, adicional de periculosidade. Então, assim, é de mais diversas causas Possíveis, que a né? gente vê e que existe na Justiça do Trabalho. Beleza. Então, hoje o escritório atua direito digital, consumidor, Trabalho civil, trabalho e e família. família, né? Exato. Não, beleza. Então, para todos aqueles que querem buscar ali, as redes sociais é o melhor caminho, o melhor A veículo para gente poder. tem as redes sociais, que é o melhor caminho, acho que É mais é rápido, mais né? rápido. E tem também O no site. site. Aham. Tem um site também. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo e lá no próprio Instagram, acho que tem o próprio link direto já Tem do um link na WhatsApp, bio, né? tem. Tem um link lá, tem o Do... link do site também. Exatamente. Então, mais uma vez aí, ó, você que tem a sua dúvida, você que quer fazer a implementação da LGPD, segue aí, @Clevison, _ADV, ou Machado Neto e Lima, né? Você vai lá, segue as páginas que você vai ver bastante conteúdo. Você pode, como eu falei, mandar seu direct, tirar sua dúvida, que tem uma equipe lá que vai te atender. Cara, estou muito feliz, mais uma vez quero te Obrigado. agradecer. Estamos finalizando. E assim, eu sempre termino aqui, né, o nosso bate-papo dizendo assim, o que é que você pode dizer, né, para
as pessoas que estão nos assistindo, algo que elas possam se conectar, algo de incentivo, algo que possa virar a chavezinha ali na mente Eu delas. costumo dizer o seguinte, como já falei aqui, várias decisões assim Sim, que eu tive que tomar na vida. E eu costumo dizer assim, tenha responsabilidade, mas não tenha medo de decidir. E sim. inclusive dar uma virada de 180 se for necessário na sua vida. E segue o que realmente vai te deixar feliz com responsabilidade, obviamente. Isso é incrível porque, assim, a gente precisa acreditar, né? Exato. E quando você toma a primeira decisão lá, enquanto todo mundo muitas vezes lhe chamava de maluco, mas você enxergava. É, Você dizia assim, acredite em você. o maluco tá certo, né? Eu É, vou contra mesmo e é isso que eu tenho desenhado para mim, é aquilo. Eu falo que é muito mais importante quando a gente sente no coração do que simplesmente saber ou ver, né? E hoje, com o conhecimento que eu tenho, principalmente com a espiritualidade, né, com a psicoterapia, eu enxergo que de fato o sentir ele é muito mais importante do que o saber ou ver, porque quando você sente é de dentro para fora, né? sim, Então sim. assim, você já sabia o caminho, você já olhava o alvo, né? Uhum, Mesmo você falando assim, ainda está distante, mas eu sei que eu vou chegar perto e eu vou acertar, né? exatamente. Então, fica a dica para vocês, né? Mais uma vez aí uma história incrível aqui. Não viva de condição, viva de decisão, né? Porque quem vive de condição sempre vai viver na condição. E quem decide governa, quem decide tem os resultados, né? É aquilo. A decisão que você não toma é o resultado que você não tem. Então, decida sempre, né? Escolha seguir aquilo que arde no seu coração, aquilo que queima. Tá aqui uma prova viva, né? Um cara que em vários momentos teve que tomar as decisões e ele tomou, né? Ele tomou e hoje é como ele diz aqui, não se arrepende e ele diz que não tinha caminho melhor, na verdade. Exatamente. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, né? Vai voltar mais vezes, tá? Estou à disposição. Obrigado, agradeço. Gostei muito de ter participado desse podcast. Pena que já acabou, mas sigo à disposição. Obrigado, obrigado mesmo. É isso aí. E para você que está nos acompanhando até agora, meu muito obrigado. Mais uma vez te convido a se inscrever neste humilde canal, né? Se fez sentido essa entrevista, aproveita, compartilha isso com os seus amigos, com as pessoas que você acha importante, como nós falamos aqui, né? A LGPD é algo muito importante e a sua empresa precisa dessa implementação. Então, se atente às novidades que o mercado está trazendo, porque isso pode te trazer um prejuízo, né? Pode custar muito caro para você, tá? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa aí o famoso like e eu vou deixar aqui nas descrições as redes sociais do Dr. Clebson Lima, vai estar também o site dele, tá? E aí você clica aqui, já vai cair direto lá nas redes e até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.